Começando a semana com aquela dica de plantinhas que amamos aqui no Ver Mais, né, pessoal? A gente exibe a segunda reportagem sobre muda de plantas. A consultora de jardinagem e paisagismo, Neide Medeiros, já explicou como é a hidroponia. Hoje ela vai explicar o método de estaquia. Confira comigo. Olá, Gisele! Olá, pessoal do Ver Mais, pessoal de casa. Eu sou Neide Medeiros, consultora de jardinagem. O próximo método de propagação é a multiplicação por estaquia, que é, na verdade, você pegar um pedaço de planta e fazer o plantio direto na terra. Este método, ele também é tão eficaz quanto a água, porém, você tem uma chance um pouquinho maior de perder as suas mudas. Então é interessante você fazer mais de uma muda nesse método, porque daí assim você garante que vai ter uma muda aí na sua casa. E para isso nós vamos precisar de um vasinho, que pode ser um vaso plástico, vaso de cerâmica, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Porém, é importante, ele deve ter furo para que você consiga fazer a drenagem da sua planta e não tenha acidentes com afogamento da sua mudinha, ok? Vamos precisar da muda da planta que você selecionou, a tesoura, o podão para você fazer o corte, que deve ser o corte em bisel, que é o corte que favorece o desenvolvimento das raízes da sua muda. E substrato de mudas, que você encontra em qualquer floricultura ou supermercado aí da sua cidade. Com o galho da sua planta selecionado, nós vamos fazer o corte para favorecer o desenvolvimento dessa sua mudinha. Você faz o corte da sua muda em bisel, que é esse corte atravessado, e você também, igual ao método da água, você não vai deixar folhas em contato com a terra, ok? Vamos fazer lá então. E agora que você já fez o corte da sua plantinha, reserve a mudinha aqui de lado e vamos preparar o vaso para o plantio. Uma coisa importante, como eu falei, você precisa ter o furo aqui no seu vaso para que você não afogue a sua planta, e você precisa também fazer a drenagem nesse fundo apenas para que a terra não saia do vaso. E daí, para isso, você pode utilizar o Perflex que você tem usado aí na sua casa, pode utilizar um guardanapo, ou ainda você pode utilizar um acessório que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa, que é o quê? A nossa tão famosa máscara de proteção. Vamos lá? Vamos fazer esse procedimento como? Você vai cortar a lateral da sua máscara para retirar o elástico e vai retirar as extremidades da lateral para retirar a parte metálica. Você pode utilizar essa técnica com qualquer planta com o vaso com furo, ok? Agora a gente vai colocar o tecido da máscara aqui no fundo, de forma que ele cubra o buraco do seu vaso, e vamos entrar agora com o substrato de mudas. É interessante que você coloque terra até a borda do seu vaso. Isso por quê? Porque quando você for regar, esse substrato ele vai baixar. Então, se você coloca substrato abaixo da linha aqui da borda, você em pouquíssimo tempo vai precisar fazer a reposição de substrato do seu vaso. E você fazendo esse método de colocar o substrato até a borda, na primeira rega ele já vai abaixar e na segunda ele já vai estar na altura que a gente quer. E agora o próximo passo é você colocar a sua mudinha no centro do seu vaso. Preste atenção para que a sua muda fique bastante firme, e para isso você vai fazer movimentos para pressionar a estaca da sua planta no vaso. Isso você vai fazer em formatos com estaca. Se você estiver transplantando uma planta que se multiplicou na água, esse movimento precisa ser bem mais delicado. Ao pressionar, você vai ver que o substrato vai baixar um pouquinho. Aí você complementa, ok? Olha, aqui eu coloquei e vocês observem
que temos 2 folhinhas em contato com a terra e não pode ter. Então nós vamos retirá-las. Terminamos o processo de plantio dessa nossa mudinha. E agora, uma coisa muito importante que normalmente as pessoas esquecem. Quando você termina de fazer o plantio, você deve imediatamente fazer a rega da sua planta. E essa rega precisa ser abundante, você precisa colocar água no seu vaso até a água escorrer pelo furo de baixo. E daí, como a gente colocou aqui a proteção de máscara, vai sair uma água limpa. Neste momento, se você quiser, você pode colocar um adubo no substrato da sua mudinha. Porém, o substrato já vem com adubos, então por um tempo a sua muda vai ter nutrientes, que a gente chama de comidinha das plantas, aqui para que ela se desenvolva. Mas é importante que periodicamente você faça a adubação também das suas mudas, porque é mito que as plantas, mesmo mudinhas, novinhas, não precisam de adubo. Todas elas precisam de nutrientes. Feito este procedimento, o próximo passo é colocar o vaso da sua muda em local de sombra. Isso porque a sua planta não pode pegar sol forte neste momento de desenvolvimento das suas primeiras raízes. Mas sombra, pessoal, não significa breu, significa aquele espaço bastante iluminado da sua casa, porque sem luz a sua planta não consegue fazer a fotossíntese, que é o processo básico de sobrevivência do seu verdinho aí na sua casa. E quanto tempo esse processo de deixar a sua mudinha em sombra? Isso vai depender da espécie que você está multiplicando. Algumas com desenvolvimento rápido, como a Tradescantia zebrina, em coisa de no máximo 1 mês, você já pode começar a adaptar a sua planta a receber sol. Outras plantas mais sensíveis, como a hortênsia, precisam ficar um pouquinho mais de tempo nesse ambiente de sombra bastante iluminado para que ela consiga ter resistência para quando for receber a luz solar. Uma outra coisa importante, a sua muda, a sua estaca de plantinha aqui está também bastante sensível e ela precisa de um nutriente básico para conseguir se desenvolver, que é o quê? Água. Ou seja, não deixe em hipótese alguma a sua mudinha ficar sem água, não deixe a terra esturricar, porque com isso você não vai conseguir fazer a multiplicação. Algumas espécies exigem água constante e daí é importante que você saiba qual é a planta que você tem aí na sua casa. Pesquise as necessidades que a sua planta tem para que você tenha o máximo de sucesso possível no cultivo da sua verdinha. Demais, pessoal, adorei, tô adorando, Neide, eu amo planta, o pessoal sabe disso, né?